Aleluia. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Capítulo 18 de Jeremias. E o versículo de número 1. Esta palavra hoje falou muito forte no rádio, no programa Voz da Assembleia de Deus, ao meio-dia, na Manancial 95.1. Cada programa nós trazemos uma reflexão. E hoje nós trouxemos ali uma história sobre o ferreiro. E eu então baseei a história em Jeremias capítulo 18. E quando eu estava aqui, eu tinha preparado uma palavra para falar aqui em João, na segunda epístola de João, capítulo 2. Estava tudo certinho aqui. Mas no decorrer do culto, o Senhor eu comecei a me lembrar hoje do programa meio-dia, e o Senhor então me trouxe essa palavra ao meu coração, e eu quero ir rápido, porque o nosso tempo já está. Jeremias capítulo 18, e versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim, preste atenção, irmãos. A palavra do Senhor que veio para Jeremias dizendo: Jeremias, vai até a casa do oleiro, e lá eu farei você ouvir as minhas palavras. E eu desci à casa do oleiro, e o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro. Mas ele tornou a fazer daquele vaso quebrado outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então o Senhor veio a mim e disse: Jeremias, eu não poderei fazer de vós como fez este oleiro? Diz o Senhor: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, e se a tal nação com a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino para edificar e para plantar, e se esse fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, fale agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando um mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles estão dizendo: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios: quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-vos-ão as águas estranhas, frias e corrente? Contudo, o meu povo tem se esquecido de mim, tem queimado incenso à vaidade, fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas e não aplainadas, para fazer de sua terra um espanto e um irisão perpétua, onde aquele que passa por ela se espantará e maneará a cabeça.
como vento oriental os espalhei diante da face do inimigo. Mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinamos projeto contra Jerusalém, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, firmamos com a língua, e não escutaremos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á o mal por bem, pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a sua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome, entrega-se ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúva, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando trouxerem esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-se e para armarem-se laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todos o seu conselho contra mim para matarem. Não perdoe a sua maldade, nem apague o seu pecado diante da tua face, mas tropece diante de ti, tratar-os assim no tempo da tua ira. Queridos irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente fica meio assustado, meio estarrecido. Mas o que eu aprendo aqui, e o que isso ensina para nós, irmãos, é que Deus nunca desistiu do seu povo, é que Deus nunca desistiu das pessoas, é que Deus nunca desistiu das famílias, é que Deus nunca desistiu dos relacionamentos, Deus nunca desistiu da humanidade. Por mais que a humanidade seja um má na sua natureza, desde a sua formação, quando caíram no jardim, Deus sempre buscou alternativa para aproximar o homem dele. Deus sempre colocou condições. E aqui nós encontramos um grande exemplo, quando aquela nação, quando aquele povo estavam afastados de Deus. Talvez você está assustado com o que está acontecendo em pleno século 21 na sua rua. Talvez você está assustado com o que está acontecendo na sua casa. Talvez você está assustado com o que está acontecendo no seu bairro. Talvez você está assustado, nós estamos assustados com o que está acontecendo em nossa cidade, em nosso mundo. As inversões de valores, a quebra de padrão familiar, social, a falta de respeito, da mutualidade. E quando nós encontramos aqui casamentos perdurando 58 anos, 53 anos, parece que isso aqui é coisa do passado, irmãos, porque o ser humano ele já não tem mais a capacidade de tolerar e nem de se autotolerar, porque nós estamos hoje vivendo os dias dos estupinho curto. Nós estouramos uns com os outros por qualquer coisa. Não pise no meu calo, não fale alto comigo, não grite comigo, cala tua boca, tá bom? Você aqui não manda, quem manda aqui sou eu, viu? Nós estamos vivendo o dia da impetração de uma autoridade, e esses eram os dias que aquela nação estava vivendo. Mas o Senhor chama o profeta Jeremias dizendo: vai até a casa do oleiro e veja lá algo que eu quero te ensinar. Você vai ver algo que está acontecendo lá na olaria, e eu quero te trazer uma mensagem, meu servo. O profeta, olhando para tudo o que estava acontecendo à sua volta, o desequilíbrio da sociedade, o desequilíbrio do sistema político, o desequilíbrio do sistema social, do sistema militar, tudo estava desequilibrado, ou seja, fora do seu lugar. E o profeta dizendo: Senhor, quando a gente levanta para falar alguma coisa, somos amordaçados. Se falamos a verdade, nos persegue. É isso que o profeta está colocando, Senhor.
Se o jovem está se prostituindo, se você chegar e falar, ele diz: eu não vou mais para a igreja. Se alguém chega e está brigando e você fala: não coloca a mão na minha vida quem manda sou eu. O profeta está interpelando com Deus, dizendo: Senhor, eles prepararam uma cova para mim, Senhor, porque a hora que eu levantar a minha voz, eles vão me amarrar e eles me jogarão no buraco. Pastor Benedito, esses são os dias que nós estamos enfrentando, que nós enfrentamos em nossa sociedade. Os dias, irmãos, em que as pessoas querem viver o seu próprio mundo e não querem que ninguém interfere nele, porque se você interferir no meu mundo, você vai ter problema comigo. E então, irmãos, o profeta sofre, o sacerdote sofre, o sistema sofre, mas Deus está dizendo: vai até a casa do oleiro, porque eu quero te ensinar algo neste dia. Aleluia! Eu quero te mostrar algo, meu servo. Vai até lá. Às vezes, pastor Benedito, a vontade que a gente tem, irmãos, é de abandonar tudo. As professoras, irmãos, estão enlouquecidas nas escolas. Alunos que gritam com a professora, que ameaçam a professora, que matam a professora. O nosso sistema educacional está falido, irmãos, porque os professores vão perder toda a autoridade. Não que perderam, tiraram deles a autoridade. Um menino de 8 anos, irmãos, coloca o dedo na cara de um professor, irmãos, e se o professor fazer alguma coisa, o professor é escorraçado, enquanto eles têm todo o apoio. É isso que nós estamos vivenciando hoje, irmãos. Se você falar alto com o seu filho, ele olha para você e diz assim: olha, não fale alto comigo, pai, porque eu vou sair dessa casa. E ele sai e vai embora, irmãos. Os dias que nós estamos vivendo não são diferentes dos dias que o profeta Jeremias estava vivendo. Mas o Senhor diz: vai até a casa do oleiro. Oh, aleluia. Vai até a casa do oleiro, que eu quero te ensinar algo. Eu quero te mostrar algo para você. Nem tudo está perdido, ainda há uma esperança. Nem tudo está perdido. Nós vivemos presos, bandidos vivem soltos. Violência generalizada. O Estado falido, né, irmãos? Olha a roubalheira que está acontecendo na Petrobras. Enquanto a igreja tenta destruir uma cesta básica, né, irmãos? Milhões e milhões são desviados, são roubados de nós, e nós ficamos impotentes, não podemos fazer nada. O sistema político, todos os sistemas, irmãos, estão deficientes e com problema. Mas o Senhor está dizendo: vai à casa do oleiro. Vai à casa do oleiro, diz o Senhor. Aleluia! Ainda há uma esperança, irmãos, para a cidade de Foz do Iguaçu. Ainda há uma esperança para o Portal da Foz. Ainda há uma esperança para os bairros de nossa cidade. Nem tudo está perdido. O Senhor está dizendo: eu ainda deixei um povo remanescente. A minha igreja, ela representa a casa do oleiro. Vai até lá, porque eu ainda tenho um milagre para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lar, no teu relacionamento, na tua empresa, no meio social onde você vive. Ainda há uma esperança, diz o Senhor nesta noite para nós aqui. Aleluias. E o Senhor continua dizendo, irmãos: eu tenho projetado algo para aqueles que se desviam de mim, mas aqueles que se desviam de mim, se voltarem para mim, se arrependerem, eu vou desfazer o mal que eu tenho projetado. Aleluias. Nós não estamos pregando aqui quebra de maldição, não, irmãos.
Mas a única forma de nós interromper o ciclo vicioso da maldição que está predominando nas famílias, nas vidas, nos relacionamentos, é nós se arrepender dos maus caminhos, voltar-se para o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e se humilhar e voltar e me buscar, eu voltarei do céu, né, irmãos, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O Senhor está dizendo nesta noite para nós: desce à casa do oleiro. Aleluia. Qual é a condição, irmãos, na casa do oleiro? A condição é que o oleiro estava fazendo um vaso, e o vaso se quebrou. Quando o vaso se quebra, irmãos, o Senhor manda o profeta olhar e diz assim: o que aconteceu com o vaso? Quebrou, Senhor. E aí, Jeremias, o que aconteceu? O oleiro jogou o vaso fora? Não. O que o oleiro fez? Jeremias, o oleiro juntou os cacos, triturou de novo, porque ele estava trabalhando com uma massa, amassou de novo, e ele faz outro vaso. Quando o profeta olha, ele diz assim: Jeremias, é assim que eu vou fazer com a casa de Israel. Como o vaso se quebrou na mão do oleiro, assim também eu vou fazer. Agora eu pergunto para os irmãos: quem quebrou o vaso, irmãos? Foi Deus? Foi o oleiro ou foi o próprio vaso? Quem quebrou o vaso, irmãos? Foi o oleiro? Foi Deus ou foi o próprio vaso? A palavra diz assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do... Então, foi o próprio vaso que se quebrou. Não foi Deus que quebrou o vaso, não foi o oleiro que quebrou o vaso. Quem se quebrou? O próprio vaso. Sabe o que o Senhor ensina para nós aqui, irmãos? Que a única forma de mudar não é o oleiro quebrando o vaso, não é Deus quebrando o vaso, mas é cada vaso se quebrando na mão do oleiro. Eu acho que você não entendeu. Deixa eu simplificar para nós terminar. Sabe como é que nós vamos começar o processo de mudança, irmãos? Eu e você somos vaso na mão do Senhor. E sabe como é que nós vamos mudar a situação? Não é quando Deus pesar a mão sobre nós e nos quebrar, não é quando alguém derrubar nós no chão e quebrar, mas é quando nós mesmos se quebrarmos na mão do oleiro. Aí o Senhor vai dizer: bom, ele se quebrou, eu vou tornar a fazer dele um vaso novo. Você quer ser um vaso novo? Então comece a se quebrar. Como é que eu faço isso? É você mesmo avaliando a tua vida nesta noite, dizendo: eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso fazer outra coisa, eu não posso viver desse jeito, eu não posso falar isso, eu não posso caminhar por este caminho, isso que eu estou fazendo não é certo, Deus não se agrada disso, eu preciso mudar de vida. E a partir de hoje comece uma nova trajetória na sua vida, e Deus vai mudar toda a história da tua vida nesta noite, diz o Senhor para você. Te coloca de pé nesse momento. Aleluias. O vaso que ele se fazia quebrou. Quer ser um vaso novo, irmão? O Senhor nos dá uma chance, irmãos. Ele está dizendo assim: se alguém, se alguma nação se desvia de mim, não se arrepender, eu arquiteto contra ela um projeto de destruição. O Senhor está dizendo isso. Mas se arrepender, eu vou destruir todo o projeto de destruição para esta pessoa, e vou traçar um novo projeto para a vida dessa pessoa. Eu acho que você não entendeu.
O caminho em que eu e você estávamos andando era um caminho de morte e destruição. Se nós continuarmos nesse caminho, o final dele, diz a Bíblia, é caminho de morte. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. O Senhor está dizendo assim: olha, se o Ageu continuar no caminho em que ele está indo, eu sei que lá na frente ele vai cair. Mas eu estou alertando ele aqui: se ele se arrepender a mudar de direção, ele abandonar esse caminho e ele passar para um caminho que eu quero que ele ande, aquele buraco que ele iria cair, ele não vai cair mais, porque nesse caminho em que eu vou colocá-lo, não haverá nenhum buraco para ele cair. Será um caminho de bênção, um caminho de vitória. Se converter significa mudar. Você quer ter sucesso na tua vida espiritual? Então se arrepende nesta noite. Eu me arrependo como pastor, mudando de atitude, mudando de procedimento, mudando a vida, mudando tudo aquilo, irmãos, que você faz que não agrada o Senhor. Mude nesta noite. E aí sabe o que o Senhor vai fazer, irmãos? Vai fazer de você um vaso novo. Aleluias. Vai fazer de você um vaso novo. Como o vaso que ele fazia se quebrou. Deixa eu só deixar uma deixa aqui. Tudo aquilo que se quebra nós descartamos. Eu nunca vi ninguém emendar prato quebrado, copo quebrado, vidro quebrado, espelho quebrado. Tudo que se quebra nós descartamos. Eu e você somos para a sociedade produto de descarte. Só que Deus não. O diabo quer que a gente se quebra para jogar fora. Deus não. Quando a gente se quebra na mão dele, irmãos, ele junta dos cacos. Sabe o que é juntar dos cacos, irmãos? Tudo está perdido, Isaac. Tudo está destruído. O Senhor vai juntando caco por caco. Oh, aleluia, vai juntando, vai juntando. Os cacos da vida sentimental, os cacos da vida amorosa, os cacos da vida profissional, os cacos da vida religiosa, os cacos do ministério, ele vai juntando. E ele não faz emenda não, pastor. Ele junta todos os cacos. Depois ele vem com a vassoura, junta todos os pó, e ele leva para a forma dele. Ele tem uma forma própria, irmão, uma forma que é só dele. E ele tem uma mistura que é só dele. E ele, irmã Débora, ele tem uma mistura especial que dissolve aqueles cacos, e ele faz novamente uma massa, e ele molda uma vida nova. E as pessoas vão olhar para você e não verão emenda na tua vida não, eles verão uma pessoa perfeita, porque você, no tempo de Deus, no tempo certo, você soube se arrepender, e então você se quebrou, e Deus fez de você um vaso novo, para a honra e para a glória do nome dele. Levante a tua mão nesta noite e adore o nome do Senhor. Eu quero orar agora. Eu quero orar agora.